Vinícius, deu uma matéria hoje, está na manchete do DCM, É. sobre a nova coluna da Malu Gaspar. E eu escrevi, isso deu uma pesquisada, tem documentos que são as colunas dela mesma, contrário do que ela faz, né? Não tem nada em off. E o fato é o seguinte, eu verifiquei o modus operandi da Malu, que é lavajatista, depois você vai falar sobre isso, o Vinícius está preparando uma matéria também a respeito Uhum. desse jeito de fazer jornalismo. Mas, olha só, esse aqui é o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, pupilo do Deltan Dallagnol. Está aqui o criador e a criatura, os dois fazendo um videozinho picareta para as redes sociais. O Guilherme Kilter, ele é uma presença recorrente nas colunas da Malu Gaspar. E hoje ele está lá dizendo que está protocolando um novo pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes no caso Master, tá? O Guilherme Kilter. A Malu conta que a Procuradoria-Geral da República foi acionada no último domingo pelo vereador, esse aí, de Curitiba, para apurar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a favor dos interesses do Banco Master. Eu vou ler aqui, porque é insidioso como a Malu também trabalha bem as matérias, já que ela não tem substância, não tem documento, não tem prova, ela trabalha no terreno da especulação e é, até certo ponto, competente nisso, se você não estiver prestando atenção. Mas vamos lá. O pedido de abertura de inquérito vai ser examinado pela equipe do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reconduzido ao cargo neste ano com o apoio de Moraes. Isso aqui, eu não precisava colocar essa observação, mas ela precisa colocar porque lança imediatamente uma suspeição sobre o Paulo Gonet, tá? Está aqui, reconduzido ao cargo com o apoio de Moraes, diz ela. Um pedido similar apresentado pelo advogado Hélio Martins Andrade já foi arquivado no último sábado por Gonet, sob a alegação de que a narrativa da pressão de Moraes permaneceu no campo das suposições. Fica evidente aqui o quanto que a Malu Gaspar se sentiu também desprestigiada, contrariada na sua vontade pelo PGR. O que ela queria o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes, do Galípolo, enfim, que esse caso aí, desse contrato que existe, sim, quem está falando que não existe é picaretagem, tá bom? Que existe algo necessariamente fruto de corrupção, mas vamos lá. Tanto o pedido de abertura de inquérito de Kilter como o de impeachment de Moraes vieram à tona após o blog dela, revelar que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para tratar do Banco Master, escreve ela. Para o vereador, aí ela passa a citar o Kilter. As reportagens se expõem à intensidade da pressão exercida pelo ministro sobre a autoridade monetária. Ela lembra que Kilter sustenta que Moraes se valeu de sua alta posição e prestígio para patrocinar interesses privados do Banco Master perante a administração pública, o que configuraria em tese o crime de advocacia administrativa. Tudo citando o Kilter, que é esse bosta que eu mostrei aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Segue a Malu Gaspar. Não deveria sequer ser preciso mencionar o quão inapropriado é que o membro do Poder Judiciário agisse de tal maneira como lobista ou articulador institucional perante uma autarquia do Poder Executivo, como é o Banco Central. Tudo isso a Malu citando o Kilter, tá? De novo, Kilter ainda na coluna da Malu Gaspar. A concepção por trás da repartição de poderes e da definição de deveres legais e da ética constitucional se destina justamente a evitar interferências indevidas entre poderes, o que é completamente o oposto do que ocorre quando o magistrado ingressa em negociações que possuem relação de interesse direto com o sucesso do contrato de sua esposa. Isso aqui é feito no ChatGPT, mas tudo bem. É a Malu citando Kilter, tá bom? Ela também ressalta que Kilter aponta que a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Moraes, firmou um contrato com o Master que previa a remuneração mensal de 3,6 milhões de reais por 36 meses a partir do início de 2024. Em agosto, de novo, o Kilter foi mencionado numa nota da Malu, dizendo que a PGR havia decidido arquivar um pedido de investigação que tinha sido apresentado contra Gilmar Mendes por causa da atuação dele como relator de uma ação sobre o comando da CBF, ok? De novo, Gilmar e Moraes, tá?
Vocês sabem por quê, eu não preciso explicar, mas vamos lá. Aí a Malu Gaspar, aspas, para o vereador Kilter, o caso expõe relações intrincadas entre o Poder Judiciário e entidades privadas e uma sequência de decisões controversas que reacendem o debate sobre transparência, ética e equilíbrio entre interesse público e privado. Em outra tabelinha notável, ela informou que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, decidira que a ação popular movida pelo vereador Guilherme Kilter, do Novo de Curitiba, olha aí, contra a primeira-dama, a socióloga Rosângela Lula da Silva, vai ficar com a Justiça Federal do Distrito Federal, diz a Malu Gaspar. Aí, de novo, a Malu. Conforme informou o blog, a ação provocou um impasse na Justiça Federal, com um jogo de empurra entre juízes de Curitiba e do DF sobre onde o processo deveria ser analisado, com os magistrados querendo jogar o caso no colo do outro. Na ação, o vereador alega que a primeira-dama viola os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, ao manter uma estrutura de ao menos 12 assessores, que já gastou 1,2 milhão em viagens desde o início do governo Lula, conforme revelou o jornal Estado de São Paulo. Está aqui a Malu Gaspar, de novo, citando o Guilherme Kilter. Aí, o Kilter sempre retribui a cortesia, tá bom? Eu separei 2 exemplos, que eu vou passar para vocês. Um deles é esse aqui, ó. Globo foi para cima do Alexandre de Moraes. Esse aqui é o Guilherme Kilter. Vamos ver. A maior prova de que o ministro Alexandre de Moraes está sendo descartado pelo sistema é que até a Globo News está batendo nele. Olha só isso aqui. Nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Não está defendendo de ataque. O jornalista, você quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B, a nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa aí, pessoal, é a Malu Gaspar, jornalista que escreveu as diversas matérias sobre o escândalo do Banco Master e o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes. Só que essa semana toda a imprensa chapa branca do governo tá batendo. CBN, CNN, UOL, Globo News, O Globo, todo mundo criticando o ministro Alexandre de Moraes. Até quando ele vai se sustentar lá? Essa é a grande pergunta. O Senado volta em fevereiro e aí o impeachment precisa ser pautado. Essa pressão toda não pode ser só no ministro Alexandre de Moraes, tem que ser também do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, responsável por limitar os poderes do STF. Aqui é o Kilter repercutindo essa peroração da Malu Gaspar a respeito de um papel e do mandato que ela não tem, o povo brasileiro não deu para ela, de uma espécie de poder superior aos outros para fiscalizar os poderosos, sendo que ela trabalha para a Rede Globo de televisão, que é um poder paralelo e golpista. Mas vamos lá. Esse aqui que vocês viram é o tal do Guilherme Kilter, que ela usa o tempo todo. Quem que é esse sujeito aí? Vereador, tem 24 anos só, e essa cara de velho, aquele jovem velho, tipo aquele outro lá, esqueci o nome agora, que parece o Marcelo, depois de uma doença terminal. Mas ele é evangélico, ele é preocupado com os valores da família, ele é caçador de comunistas, as palavras dele, e, claro, fã dos Bolsonaros. Ele tem uma fixação fascista pelo Supremo Tribunal Federal, não é à toa que também tem esse bate-bola, essa trocação aí de favores com a Malu Gaspar. Em setembro, estudantes da Universidade Federal do Paraná ocuparam o prédio histórico da universidade, lá em Curitiba, e impediram a realização de uma palestra que esse Kilter daria sobre os abusos que estavam sendo cometidos pelo Supremo no julgamento dos golpistas.